Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Rainer da Silva Alves. O Rainer é coordenador municipal do projeto do Parlamento Jovem de Minas Gerais, aqui em Caratinga. O Rainer, além disso, tem uma militância já há bastante tempo, né? Uns 4 anos que, desde novinho, aos 16, ele já começou com processos de movimentos aqui na cidade, reunindo o pessoal jovem aí, e é sobre a história dele que vocês vão conhecer hoje, é sobre isso que nós iremos falar, e um pouquinho do Parlamento Jovem. Você vai conhecer como que funciona esse Parlamento Jovem aqui em Caratinga e em Minas Gerais. Bom, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, viu, Rainer? É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. A gente está podendo falar sobre, não só sobre mim, né, mas sobre esse projeto que é muito importante para o nosso município. Sim, antes de falar um pouquinho sobre você, então, só explica para a gente como que funciona, qual que é o objetivo principal do Parlamento Jovem. Então, o Parlamento Jovem de Minas é um programa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é realizado pela Escola do Legislativo, que tem como objetivo principal formar cidadãos. Formar cidadãos através da experiência do processo democrático, de como funciona o poder legislativo. Não só no âmbito estadual, mas também no âmbito municipal. Uhum. E no caso do âmbito municipal, são escolhidos projetos aqui para serem enviados para lá, não é isso? Também ou tem outras funções? Na verdade, esse Parlamento Jovem de Minas, ele é um pouquinho diferente. O cronograma dele, de atividades dele, é um pouco diferente. Na verdade, ele conta com 3 etapas, né? Etapa municipal, etapa regional e etapa estadual. E a gente vai nas escolas, visita as escolas. Essa semana a gente já vai estar visitando as escolas. Aqueles alunos que estiverem interessados, ele vai manifestar o interesse e a gente vai chamar eles para uma reunião no qual a gente vai estar explicando melhor esse projeto. Este projeto ele tem como objetivo trazer o estudante para que ele próprio, por si mesmo, possa diagnosticar o problema e poder propor uma solução para aquele problema, que no caso o tema este ano do Parlamento Jovem de Minas é violência contra a mulher. O ano passado foi o quê? Você lembra? Do ano passado eu não me recordo. Não, né? Mas o tema é sempre escolhido pelos alunos participantes que participaram da edição anterior. Assim. É eles que sugerem o tema para o ano seguinte, entendeu? E aí depois vai para a estadual? Aí depois da etapa municipal é formado um documento final com esses participantes, jovens participantes. E o único requisito que eles têm que ter é ter interesse em participar e estar no ensino médio. Eles já estarão aptos a participar. Então, a etapa municipal, eles debatem entre si problemas relacionados à violência contra a mulher e eles vão formar um documento final que vai ser realizado através de uma plenária municipal e esse documento final da plenária municipal vai ser encaminhado para a plenária regional, que participarão outras cidades e que no caso de Caratinga nós somos 3 cidades, né? Conselheiro Pena, São Domingos das Dores e Caratinga. E Caratinga vai sediar a etapa regional e dessas 3 cidades os jovens vão debater entre si e ver quais projetos de lei são mais importantes para estar levando para a etapa estadual. E na etapa estadual, caso algum projeto da nossa região seja aprovado entre eles mesmo, possa ser encaminhado para a Comissão de Participação Popular da Assembleia e talvez virando uma lei estadual. Olha que bacana. Feita por jovens, né? Exato. Numa edição... porque há 15 anos que existe esse programa, né? E teve uma edição dele que os próprios estudantes diagnosticaram um problema nas escolas no período noturno, as escolas de ensino médio do período noturno, que não existia merenda escolar no período noturno. Eles identificaram isso, proporam como projeto de lei e foi encaminhado à Comissão de Participação Popular da Assembleia, e a Assembleia adotou como força de lei. Olha só. E aí, a partir de então, jovens que estudam no ensino médio à noite,
passaram a ter a merenda escolar. Que bacana. E como que foi a sua história com o parlamento? Como que surgiu isso? Como que você foi... Então, foi através de um convite que eu recebi da Simone, que na época ela era coordenadora, e ela me convidou. Ela já havia percebido que eu já tinha um histórico de participação em protestos, em coordenar movimentos sociais. E ela me convidou e eu participei. E na época que eu participei desse projeto, era Cidades Sustentáveis o tema. E a gente reuniu os estudantes daqui e a gente propomos leis no sentido de trazer melhorias sustentáveis para as cidades mineiras, né? No caso que a gente tem hoje. E aí eu participei tudo direitinho. Teve até um projeto de lei de minha autoria que foi aprovado na plenária final, lá na etapa estadual, né? E aí foi encaminhado para a Comissão de Participação Popular. Agora, se ela virou lei ou não, eu não sei. Tem que estar acompanhando no portal da Assembleia. Ah, que bacana. Você também tem esse... Pode falar, eu te cortei, que você ia falar alguma coisa. Não, é que como eu já havia participado, e esse ano, como eu estou trabalhando no poder público, aí eu vi como uma oportunidade de estar trazendo esse projeto de volta para que os jovens possam ter isso como experiência, porque é uma forma de educar. Era o que falava o projeto? Sobre este projeto do Parlamento Jovem. Ah, do Parlamento, isso. Sim. Como eu já havia participado, aí eu trouxe de novo. Em Caratinga, acho que é a quarta etapa, quarta edição, me parece, que é quarto ano que fez. Já houve em 2011, 2012, 2013. 2013 foi o ano que eu participei e foi o último que teve em Caratinga. Aí, esses anos todos, até agora, não teve o projeto na cidade. Agora está retornando. Em parceria com a Câmara, Em parceria com a Câmara Municipal. Bacana, porque para acontecer tem que ter a participação da Câmara. Exato, porque é um requisito da Assembleia, né? É via Câmara. É via Câmara que esse projeto ocorre. E com relação à etapa aqui de Caratinga, você percebe que as pessoas exercem o poder de cidadania? Você acha que ainda é pouco? Olha, os estudantes principalmente, né? Que você está mais perto deles aí. Existe uma coisa que, nessa experiência que eu tive em toda a minha vida de militância, de participação, de poder protestar e etc., eu percebi uma coisa que é urgente no nosso Brasil e na nossa cultura no brasileiro, que a única coisa que vai mudar é a educação. Então, não existe outra forma de transformar as pessoas ou mudar as pessoas para que elas possam ter consciência da sua real importância quanto cidadão. Porque cidadão é aquele que acompanha, é aquele que participa, aquele que não é omisso nas questões políticas, não só na sua cidade, mas no Brasil inteiro, entendeu? Então, esse programa é importantíssimo é uma forma de educação política, né, para esses jovens, para eles entenderem também como funciona todos os trâmites, como funcionam os debates, como funciona a construção de um projeto de lei. Sim. Porque não é só porque a pessoa que acha que deve fazer isso e tem que virar lei, não. Existe um estudo por trás, entendeu? Por isso que no projeto Parlamento Jovem de Minas, a gente tem várias oficinas que a gente vai estar trabalhando com esses jovens para eles verem de fato o que é que acontece no ambiente, na questão da mulher, da violência contra a mulher, para eles poderem diagnosticarem e poderem propor uma solução. Muito bacana. Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai conhecer mais sobre o Parlamento Jovem aqui de Caratinga, esse movimento que está surgindo, o projeto daqui e também do de Minas. Daqui a pouquinho nós voltamos então. Hoje eu estou recebendo aqui no Doctor Entrevista o Rainer da Silva Alves. O Rainer é coordenador municipal do Parlamento Jovem de Minas. O Rainer também tem uma participação muito grande em movimentos sociais aqui, desde os 21 anos que você... 16 anos, né? 21 você está com agora, 21 anos, né? Desde os 16, mais ou menos? Exato. Desde os 16 anos que eu me envolvo com essas questões, né?
E na época, era em 2012, eu me envolvi com o movimento estudantil e a gente recebeu uma palestra de uma pessoa que escreveu um livro sobre o movimento estudantil, contando sobre a história do movimento estudantil em Caratinga, que havia várias entidades representando o movimento estudantil, que na época até trouxe pessoas famosas aqui para a cidade para fazer shows para os estudantes, que no caso na época, na década de 60, se eu não me engano, trouxe Raul Seixas. Então, eu vendo essa importância... Te despertou, né, ali? Me despertou essa questão. E na época, no colégio que eu estudava, eu fui membro fundador do Grêmio Estudantil daquela escola. E desde então eu fui me envolvendo com a militância, com os protestos na rua, com pautas voltadas aqui na cidade. O que você destaca assim, dessa época, que você lembra, assim, que mais te chamou a atenção, ou que você gostou de participar, assim, que achou que foi bacana? Então, em 2013, teve, em junho, na época que ficou conhecido como as Jornadas de Junho. Em 2013, no período de junho, o Brasil inteiro se manifestou, protestou contra a corrupção, contra um monte de coisas. Mas era um movimento que começou contra o aumento da passagem de ônibus, né? O movimento Passe Livre começou com essa galera lá em São Paulo e tomou uma proporção assim sem dimensões, porque se tornou algo muito gigante. E as cidades brasileiras, no Brasil inteiro, estavam indo para a rua, estavam indignadas, né? E aqui o pessoal foi para a rua também? E assim. Aqui... Quantas pessoas, mais ou menos, você acha que... Foram 5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar. E você era um dos cabeças lá? Fui eu que chamei o evento para acontecer na cidade, e tal, através do Facebook. Eu convoquei o evento. E foi bacana que nessa época, em 2013, não foi algo espontâneo, né? Não teve uma liderança em si. As pessoas eram algo em comum, né? Era um senso comum. As pessoas, elas tinham autonomias para ir lá, decidir na hora do protesto o que queria, e etc. Então, desde essa época que desde os meus 16 anos, que eu já participo desses tipos de coisa, né? E foi por causa disso que eu fui convidado, como eu comentei no bloco anterior, para estar participando do PJ Minas, em 2013. E foi aí que eu despertei para essas questões políticas e educacionais para os jovens, né? E eu, como jovem também, né? Tenho o compromisso e o interesse de estar trazendo essas coisas para esses jovens, né? Você tem um blog também? É no YouTube que você tem um canal? Eu tenho um canal no YouTube, mas aí já trata de umas outras questões já. Ah, tá. Mas não é voltado só para o jovem, não? Não, aí já pega todas as idades. Mas pode falar um pouquinho também, porque hoje, assim, não sei se você sabe, o Doctor Entrevista, ele entrevista pessoas da cidade, né, para contar a história dela. Então, você pode contar um pouquinho do seu blog também, do que se trata, se você quiser. Então, pode resumir. Na verdade, é um projeto que eu tenho em parceria com um amigo meu que chama Matheus Simini. E a gente tem na internet uma página com mais de 300.000 curtidas e um canal no YouTube. Tá chegando a 12.000 inscritos. Olha, bacana. E lá a gente trata sobre diversos assuntos ligados ao eu pessoal de cada um de nós, né? A espiritualidade, esse tipo de coisa. Coisas que ajudam a melhorar o comportamento da pessoa em relação às relações interpessoais, né, que nós temos no dia a dia. Pode falar o nome da página aí, se você quiser divulgar. O nome da página chama-se Anarquia Espiritual. E no YouTube? No YouTube tem o mesmo nome. O mesmo nome. Okay. É só digitar lá que acha. Bacana. E... Você falou que mostra alguns pensamentos filósofos, né? Alguns conta um pouquinho da história de cada um. Exato, a gente traduz vídeos de alguns filósofos que trouxe a filosofia oriental para o mundo ocidental, né? Aí tem diversos filósofos, um deles é o Osho, eu cheguei a comentar com você. E
é interessante porque isso ajuda a gente a crescer não só espiritualmente, mas como em relação ao nosso próximo, né? Como a gente trata o próximo. Sim. Porque é a nossa relação com o próximo que vai determinar algumas coisas nas nossas vidas, né? Verdade. Então, se a gente melhorar isso, a gente vai conseguir cada vez ser uma pessoa mais feliz. Melhor, mais feliz, verdade. Vamos lá, vou falar um pouquinho mais do parlamento. Como que está o processo aqui em Caratinga? Então, a gente está na etapa de implementação, né? Essa semana, como eu já falei, a gente vai estar visitando as escolas para convidar os estudantes. E esses estudantes que manifestaram interesse, a gente vai estar reunindo com eles e estar explicando melhor como é esse projeto, né? Como se dá esse projeto, quais etapas vão seguir. E através desses alunos que eles são o foco principal do projeto, né? Porque sem eles o projeto não acontece. Vai ser aonde que eles vão se reunir? As reuniões vão acontecer na Câmara. Uma vez por semana? Ou por mês? Como é que funciona? Na verdade, a gente vai ter que terminar isso, porque no cronograma determinado pela Assembleia, eles falam que a gente tem que fazer 4 oficinas, fazendo palestras sobre questões políticas, explicando como funciona a política, e 4 oficinas também sobre o tema deste ano, que é a violência contra a mulher, que é um tema muito polêmico, né? Que levanta várias questões. E aí a gente vai estar fazendo essas oficinas para preparar o aluno para propor soluções para essa questão, né? Porque hoje em dia nós vivemos, infelizmente, num país que é patriarcal e que também é machista, né? É verdade. E aí é essencial tratar essa questão da violência contra a mulher. Porque foi uma coisa que o próprio jovem identificou, né? Porque esse tema é um tema sugerido pelos jovens que participaram da edição anterior. Então, eu acho que vai ser algo bem produtivo e necessário. Sim. Muito necessário. O projeto do Parlamento Brasileiro que foi selecionado daqui, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ano passado foram 6 projetos mandados, não é isso? E um selecionado? Foi, enviados, foram 6. A gente fez o mesmo processo que a gente está fazendo esse ano com este projeto, que é visitar as escolas, né? Aí, ano passado, eu visitei as escolas, em parceria com a entidade Cineclube Maria Sena, e a gente fez palestras explicando, né? E os alunos interessaram, a gente fez um curso de 1 semana, porque diferente desse projeto PJ Minas, o PJB, que é o Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados, que é a nível federal, ele tem uma proposta diferente. O próprio aluno tem que escrever seu projeto de lei e enviar. Aí ele vai estar concorrendo a uma vaga que é determinada por eles para estar sendo deputado jovem. Ah, sim. Vocês só auxiliaram ali para ele poder ter condições de fazer. Exato. A gente, por 1 semana, a gente ajudou aqueles alunos a transformar a ideia que eles tinham num projeto de lei. E transformar num projeto de lei, a gente escreveu 6 projetos, e desses 6, 2 foram pré-selecionados. A gente até teve aqui no seu programa, falando, que era o Carlos Gabriel e o Iago Pessoa. Isso. E o projeto do Iago Pessoa foi selecionado. E ele participou lá durante 1 semana como deputado jovem. E para ele me relatou depois que para ele foi a melhor experiência da vida dele. Que se ele pudesse, ele faria de novo. Que legal, né? Muito bacana. Assim, e mudou completamente a concepção dele sobre as questões políticas, né? Porque ele vivenciou como acontecem as coisas, né? Quais são os trâmites que tem que ser percorrido para um projeto que ele pensou, uma coisa que ele idealizou e pensou que seria bom para o Brasil, pudesse virar lei e talvez ser realidade. Bom, Rony, o nosso tempo terminou, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós continuamos com esse bate-papo, é rapidinho. Você já ouviu falar de Parlamento Jovem? Pois é, hoje eu estou aqui com o Rainer da Silva Alves, ele é coordenador municipal do PJ Minas, que é o Parlamento Jovem de Minas Gerais. E ele já deu algumas informações sobre o parlamento, mas eu não te perguntei ainda com o que foi preciso para trazer esse parlamento para Caratinga, esse programa. Como é que você fez?
como eu trabalho Faz os trâmites, né? Como eu trabalho no poder público, eu manifestei o interesse do município para estar participando desse programa, né? Aí eu manifestei ano passado. Sempre que alguma cidade quer se inteirar ao projeto, ela tem que manifestar no ano anterior para poder participar do outro ano, da edição do outro ano. E aí eu manifestei o interesse do município, só que aí a Câmara que tem que ser a protagonista, a fazedora desse projeto, né? Uhum. E aí, manifestando o interesse, eu mandei um ofício para o presidente da Câmara, requerendo alguém da Câmara para ser coordenador municipal também, porque eles exigem que sejam 2. Aí um tem que ser da Câmara, o outro pode ser do poder público, pode ser qualquer outro jovem, né? Uhum. Tem experiência nesse sentido. E aí, fazendo ofício para o presidente da Câmara, eu encontrei o Diego. Aí o Diego se ofereceu, ele falou assim, tem problema ser vereador? Eu questionei a Assembleia se tinha algum problema. Eles falaram que não tinha problema algum. E aí o Diego entrou como sendo coordenador municipal também. Uhum. E a gente fez o curso lá em Belo Horizonte, curso de formação de coordenadores municipais, para a gente poder estar implementando aqui. E agora a gente está para fazer o curso de coordenador de polo, porque como a Caratinga vai ser a cidade polo, a gente vai sediar a etapa regional. Uhum. Aí tem um curso também de coordenadores regionais. E aí, através desses requisitos, que a Câmara adere através do termo de adesão, que é assinado pelo presidente, a gente pôde estar trazendo esse projeto este ano, né? E durante o curso de coordenador municipal, lá em Belo Horizonte, lá nosso polo, que é o polo do Vale do Aço, tem 33 cidades, né? Aqui tem na região muitas cidades participando? Não, inclusive para a gente formar um polo, a gente teve que pegar uma cidade que é de um outro polo, que é o polo que faz vizinhança com a gente, que é o polo do Vale do Jequitinhonha, se não me engano. Que é a área porque não tinha um número de cidades aqui suficientes para formar um polo, porque é necessário 3 cidades para formar um polo, entendeu? Aqui participam quais, então? Aí participam São Domingo das Dores, Conselheiro Pena e Caratinga. Uhum. E aí são 33 cidades da nossa região, Vale do Aço, e só Caratinga e São Domingo das Dores que está participando desse projeto. E aí esse ano a gente vai estar convidando também as câmaras municipais vizinhas para estar observando o projeto de perto, que a gente vai estar executando, para eles ver se eles demonstram interesse em estar participando no próximo ano, para levar isso para a cidade deles. Entendi. E aí a gente podendo aumentar também o nosso polo regional, né? Uhum. Espalhar isso para as outras cidades. Para as outras cidades, né? Essas câmaras vizinhas aqui, tem alguma que já demonstraram interesse ou ainda não deu tempo de... Não, ainda não deu não, mas a gente vai procurar as câmaras e vamos fazer o convite a elas. Uhum. A gente vai estar fazendo convite para que elas possam participar, porque é importante, né? Uhum. É triste que numa região de 33 cidades, só 2 estejam participando. Às vezes é mesmo por falta de conhecimento, né? Exato. Acho que sim. Então vamos ver agora um trechinho de algumas fotos de alguns momentos do Rainer, né, frente ao parlamento e alguns outros movimentos que ele participou. Vamos lá.
E aí, gostaram? Pois é, você também pode participar do Parlamento Jovem, né? Vou pedir então que você faça o convite, Rainer, aos alunos, certo. né? Se você que está nos assistindo, você é estudante do ensino médio e tem um interesse em estar participando, em estar demonstrando um interesse em estar participando das questões políticas da sua cidade e do seu estado, nos aguardem, porque a gente vai estar visitando a sua escola e manifeste o interesse através da diretoria da escola, que a gente vai estar pegando o seu nome e vai estar reunindo com vocês para estar executando esse projeto e mostrando a vocês mais detalhadamente sobre este projeto. Então é muito importante que vocês participem e que vocês estejam interessados, porque só assim a gente pode trazer uma mudança para o nosso país. É só através do jovem participando inteiramente da política. E tem que ser estudante ou outro jovem que não estiver, já estudou, mas que queira participar? Tem que ser estudante? Tem que ser estudante do ensino médio. Do ensino médio. E tem algum número de telefone que eles possam ligar, algum outro contato? Tem um número que é 3329-8055, eles podem estar entrando em contato, que aí a gente vai estar pegando os dados desse aluno para ele estar participando. Só repete o número? 3329-8055. Beleza. Rainer, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso para vocês aí. Sucesso para você parlamento. Também. E eu vou ficando por aqui. Te aguardo então no próximo Doctor Entrevista. Até lá.